que, que não tiveram neste seminário. Portanto, vamos lá começar esta apresentação sobre a aplicação de inteligência artificial no equipamento portátil. Portanto, nós representamos a ADAS e utilizamos os equipamentos da ADAS no nosso trabalho e os equipamentos da ADAS implementam esta técnica do FASIT, que faz o diagnóstico portanto, a aplicação desta técnica levanta-nos uma pergunta super relevante, que é o grau de sucesso da implementação destas técnicas. E, portanto, como nós a utilizamos no dia a dia, estamos em perfeita situação para a avaliar. Eh, Em que é que ela consiste? Como é que ela funciona? Portanto, ela divide os defeitos nos defeitos mais comuns, portanto, o desequilíbrio, o desalinhamento, o desaperto, rolamento e por aí afora. Depois, a cada tipo de avaria dá um grau de severidade aqui nesta escala por cores. Portanto, junta também um espectro e a avaliação. Isto é o que o Fazit dá no computador. O resultado, então, evidentemente, também pode ser visto em campo. Uh, Estas técnicas modernas de diagnóstico por análise de vibrações uh, tendem todos para uma maneira de funcionar, que consiste em agrupar os parâmetros de diagnóstico por análise de fibrações e associá-los a defeitos, por exemplo. Portanto, há um conjunto de parâmetros que está associado ao desequilíbrio, um conjunto de parâmetros que está associado ao desalinhamento e por aí afora. E então, os equipamentos implementam múltiplas técnicas de diagnóstico e o FASID tem regras que agrupa estes diferentes sintomas e, a partir disso, indica um diagnóstico. Portanto, aqui à esquerda vemos a técnica e à direita vemos o resultado da sua aplicação. Portanto, temos o nível global, temos o espectro de frequência, em aceleração, em velocidade, e por aí afora. E depois, à direita, temos os defeitos, que é o que os utilizadores querem. Portanto, uma pessoa em campo tem logo uma recomendação. Já não é necessário ter um especialista a tempo inteiro. Portanto, temos a forma de onda, há o algoritmo FASIT, que através dos diversos indicadores de vibrações, trata-os e emite um, um parecer. Portanto, os indicadores pode ser da tendência, pode ser das frequências, pode ser. Basicamente, são todas as medidas que o equipamento faz. A forma de onda, o envelope, como é evidente, e por aí fora. Nós, nesta análise, pegámos nas medidas em 109 máquinas, que tinham um total de 417 pontos de medida com o FASIT. Portanto, a parametrização desta técnica é por ponto de medida. E nestas 417 medidas, tivemos 23 alertas e alarmes no FASIT e constatámos que 19 estavam corretamente identificadas. Ou seja, isto dá uma taxa de sucesso total de 83%, sendo que estas máquinas estão agrupadas por áreas e vemos que a taxa de sucesso varia de área para área. Há aqui áreas
em que, bom, em que não houve nenhum alarme, foi dado 100% de sucesso, mas há aqui uma área em que metade das máquinas estavam enganadas. Portanto, o objetivo do nosso trabalho era compreender quais eram as melhores condições para implementar o FASIT. Ou seja, onde ele, ele tem condições de se aplicar com mais sucesso, ou também identificar máquinas onde ele tinha menos sucesso. Portanto, o que é que se concluiu? Pronto, no global da amostra, de 109 máquinas, tivemos 83% de sucesso. O Fazeto fornece bons resultados em equipamentos como bombas e ventiladores. A percentagem de condições identificadas corretamente, 67% na última linha, reflete sobretudo a presença de equipamentos que, na maioria dos pontos de posição, apresentam velocidades inferiores a 10 Hz. Ou seja, e paralelamente ao que ocorre quando nós fazemos diagnóstico com análise de vibrações, nós no diagnóstico para análise de vibrações consideramos que as máquinas de baixa velocidade de rotação têm um diagnóstico mais difícil que as máquinas que rodam às velocidades mais comuns de 1500 ou 3000 RPMs. Bom, o algoritmo de diagnóstico tem o mesmo problema. Assim, tem dificuldade em fornecer diagnósticos em sistemas com redutores devido à sua baixa velocidade de saída, que isto também é um problema quando um especialista de análise de vibrações faz o diagnóstico, porque o problema é conhecido. As vibrações de menor amplitude do veio de baixa velocidade de rotação estão mascaradas, estão submergidas nas vibrações de maior amplitude no veio, geradas no veio de maior velocidade de rotação. Também que é imperativo que os equipamentos estejam classificados de forma correta, com os seus níveis de alarme bem definidos, de modo a garantir um bom funcionamento do FASIT. Tenho aqui três exemplos. Neste caso, o FASIT foi implementado no equipamento cerca de 4 meses da anomalia ser identificada. Pelo que podemos ver de abaixo, o diagnóstico de FASIT no momento em que se identificou a anomalia, acompanhando pelo gráfico de tendência relativo ao mesmo ponto. Portanto, nós vemos aqui que o FASIT uh, identificou um dano no rolamento e que, após a substituição do rolamento, a vibração desceu muito. E pronto, e pode-se ver que aqui já foi indicada verde. Uh, Nesta situação, o nível de nível global de vibrações foi atingido, o alarme, e o FASIT identificou, temos aqui desequilíbrio, desaperto, folgas, porque a componente a uma vez estava mais elevada. No local, depois de uma inspeção visual, foi identificado que havia folgas na base da bomba. Quando a máquina foi, a base foi apertada, vê-se que aqui a velocidade de vibração desceu muito, não é? Aqui os indicadores da anomalia também desapareceram. Aqui um desequilíbrio, portanto, vemos aqui a indicação de desequilíbrio bem a vermelho. Aqui vemos a componente à velocidade de rotação que foi crescendo ao longo do tempo. Não temos dados depois da intervenção, mas isto não nos oferece solução.
Desculpe, eu não estou está a falar, eu não estou a ouvir. Sim? Bom, eh, pronto, cá temos o gráfico espectral. Pediu-se, foi aberta uma nova avaria para se limpar o ventilador. Depois da limpeza, verificou-se a necessidade de equilibrar, foi feita a equilibragem e pronto. E este é o estado após equilibrar. Pronto, agora temos um caso de insucesso. Ah, o Fazit indicava que havia um desalinhamento num rolo de máquina de papel a 390 RPMs, ah, com uma nível de vibração muito baixinha. Portanto, esta máquina é de baixa velocidade de rotação e não é uma máquina simples. E pronto, exatamente da mesma maneira que para um técnico de análise de vibrações esta máquina é mais exigente em termos de diagnóstico de avarias. Uma inteligência artificial aqui também não se dá muito bem. Portanto, como é que ele é implementado? Ele é parametrizado no computador ao nível do ponto de medida, exatamente como as outras medidas todas, tem que se lá pôr os dados da máquina e para aí afora, e depois paralelamente à medição do nível de vibrações ou à aceleração dos rolamentos, é efetuada a medição do fazit. Estão a ver como a inteligência artificial se deu mal com o fazit. É fácil. Bom,
Está explicado como é que se usa o Fazit e, portanto, vamos à conclusão. O Fazit é uma ferramenta útil de apoio ao diagnóstico de avarias em máquinas para análise de vibrações. A probabilidade de sucesso do seu diagnóstico é inversamente proporcional à complexidade da máquina analisada. Ou seja, exatamente como os analistas de vibrações, quanto mais complicada é a máquina, mais difícil é o diagnóstico. Funciona melhor em máquinas a rodar acima de 600 RPM. Os limites de alarme e alarme têm de estar bem parametrizados, não é? Há máquinas que funcionam sempre com níveis muito elevados, têm que ser bem parametrizadas. Máquinas que funcionam com níveis muito baixos, têm que ser bem parametrizadas. Para ter uma taxa de êxito satisfatório, tem que ser cuidadosamente implementada, atendendo às suas características e limitações. É também uma ferramenta de chamada de atenção para problemas existentes nas máquinas, isto, mesmo que seja uma pessoa com experiência em análise de vibrações, torna-se útil porque chama a atenção. Tal como os seres humanos erram regularmente, portanto, quem pensar que culpou a Nossa Senhora de Fátima do diagnóstico para análise de vibrações está longe da realidade. Os seus pareceres não podem ser utilizados cegamente, seguidos cegamente, e têm que ser vistos sempre por um técnico com experiência. Bom, e, e pronto, isto era a nossa apresentação sobre o Fazit. Seguimos aqui à fase habitual de perguntas e respostas. Quem quiser colocar qual é a questão, estamos à disposição. Bom, se não há questões, resta-me agradecer o vosso interesse neste webinar e, como referi no início, vou enviar a todos uma gravação, a respectiva gravação.